Efésios, que eu já quero convidar você a abrir o livro de Efésios no capítulo 1. Nós vamos ler todo esse capítulo hoje. E trocando uma ideia com o nosso pessoal do louvor aqui, porque esse capítulo ele é muito rico. Ele é um tema, inclusive, que ele é recorrente quando nós vemos e olhamos para o Novo Testamento. Mas é um tema que ele não envelhece, que nós não podemos esquecer. Ele faz parte da nossa confissão de fé. Quando nós entendemos que a realidade da nossa vida cristã, ela não é simplesmente, às vezes, mudar de uma religião ou voltar para os caminhos do Senhor, mas que nós somos nova criação em Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Efésios, também com 6 capítulos, o contexto desta carta, ele está ligado à situação que aqueles membros daquela cidade viviam, aqueles cristãos principalmente, porque essa carta também, como a carta de Tiago, ela é guiada e dirigida aos cristãos daquela época. O ano 60 a 62 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta. E Paulo escreve essa carta aonde? Quem adivinha? Numa prisão. Paulo é Paulo, né? Paulo, quando era solto, ele já ia pregar o evangelho, já movimentava toda a população onde ele passava, e os homens iam lá e recolhiam ele. Mas Éfeso era uma cidade muito importante na época. Éfeso, ela era uma cidade estratégica, era um centro comercial muito forte. Éfeso era um centro religioso da época, com alguns deuses. O mais famoso, ou a mais famosa, é a deusa Ártemis, que tinha inclusive um templo muito grande na cidade. A cidade de Éfeso tinha uma população aproximada de 250 mil habitantes. Alguns falam 230, outros 250. Então é uma cidade razoavelmente grande. E essa deusa, ela tinha lá, vamos falar assim, algumas funções que eles adoravam essa deusa. Uma delas era para o lado das mulheres ou com as crianças, enfim, ela era adorada por aquele povo na época. Então o ministério de Paulo em Éfeso, ele teve 2 momentos, em cima da segunda viagem missionária que ele teve, uma passagem rápida por Éfeso, e na sua terceira viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária foi onde ele parou por mais tempo, e ele começou a falar do evangelho. Ele foi lá na escola de Tirano. A escola de Tirano era onde aqueles estudiosos da época se reuniam para debater sobre as religiões e as coisas que aconteciam, mas lógico, aonde chega a luz no meio das trevas, a luz brilha. E ele pregando naquele lugar, ele mostrando Jesus naquele lugar, a cidade começou a ser contagiada, a palavra começou a encher o coração daquelas pessoas, e o que aconteceu? Aconteceu que aqueles homens que viviam, aqueles comerciantes que viviam na dependência do comércio, principalmente desta deusa ou daqueles menores que tinham lá, eles estavam perdendo dinheiro. Eles estavam tendo problema. Por quê? As pessoas estavam se convertendo a Jesus. As pessoas estavam se entregando a Jesus, e eles estavam vendo que não existia ou que não existe outro Deus além dele. Então a conversão dos efésios ao cristianismo envolve uma mudança radical, tanto na área religiosa quanto na área social. Os 2 pontos. E é assim que Jesus tem que trabalhar nas nossas vidas ainda hoje. Tirar a religiosidade e que nós sejamos aqueles seres sociais que se envolvem, se relacionam no meio que nós estamos vivendo. Aonde você está colocado hoje, aonde você está plantado hoje, você é luz naquele lugar, você é um referencial naquele lugar, você tem autoridade naquele lugar. Então esta carta, nós vamos falar durante algumas semanas, é sobre fé, sobre unidade, sobre vida cristã na prática e o papel da igreja na sociedade.
Vão ser esses temas que nós vamos discorrer nas próximas semanas. Então, é uma carta que ela nos fortalece na fé, quer dizer, ela nos encoraja. É uma carta que ela traz ensino, traz compreensão da palavra de Deus. E é uma carta que nos edifica, é uma carta que vai gerar mais fé e que nós possamos entender o nosso propósito em Deus. Por que que nós fomos salvos? Por que que nós estamos separados para essa boa obra? Então, eu quero já ler com você esse capítulo 1, porque ele tem aqui alguns pontos que nós vamos ver nesta noite, e dentro desses pontos, eu comentava com o Neto, cada ponto que eu separei aqui, daria para fazer uma ministração de cada ponto, daquilo que a gente separou aqui, de tão forte que é esse primeiro capítulo. Ele é a base, é a sustentação para todos os outros que nós vamos ver na sequência. Então, você que está aí com a sua Bíblia aberta, você que está em casa também, abra a sua Bíblia, muitos irmãos conectados nesta noite, e agora o som também já está direitinho, né? Já ajustaram ali, então nós vamos experimentar deste cuidado do Pai nesta noite, em nome de Jesus. Estou lendo a Bíblia na versão Viva, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Que a sua graça e sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus, nosso Pai, e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dEle, cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Versículo 6. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu, Ele nos libertou por meio do seu sangue, perdoando os seus pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe, no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. Versículo 13. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. É por isso que desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram pelos santos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês,
pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda a parte. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que ela continue gerando vida nos nossos corações e na nossa mente. Que possamos, Pai, declará-la com a graça, com o Teu poder e com a Tua ousadia nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, nós temos 4 momentos aqui neste capítulo. E para você que está anotando aí, anote aí o primeiro momento que nós temos nesta carta: a escolha de Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos ali uma saudação de Paulo àqueles que moram em Éfeso e a escolha de Deus. O segundo momento que nós temos aqui vai do versículo 7 ao versículo 14, que fala a respeito da redenção de Deus. Ele nos libertou. Ele nos livrou de todo o mal. Ele, através da cruz, Ele trouxe essa libertação a cada um de nós. Quando nós olhamos para essa carta, quando chega no versículo 15, nós podemos ver o quê? A alegria de Paulo, a oração de Paulo. Este é o terceiro momento que nós vemos. E quando nós olhamos aqui o final do 19, comecinho do 20, que ele diz assim: foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo. O quarto momento é o poder de Jesus. Então nós temos 4 momentos neste capítulo de Efésios. E ele diz assim: bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim: reconheça as bênçãos que já estão sobre a sua vida. Ele está dizendo, já está sobre você. Você já recebeu, você já tem. Então comece o seu dia com o seu devocional. Comece o seu dia com um coração grato a Deus. Comece o seu dia agradecendo a generosidade de Deus para com você, comigo, dando esta graça maravilhosa. Reconheça esta bênção que já está sobre você. Muitas vezes nós acordamos reclamando, acordamos murmurando, acordamos, porque está sol e porque está sol, está muito calor. Porque está chovendo é porque está chovendo, porque está ruim para andar. Porque está frio é porque está frio. E a gente não sabe o que quer muitas vezes. Acorde agradecendo a Deus. Lembre-se das vitórias espirituais que você já tem em Cristo Jesus. Como diz a palavra em Lamentações, traga à memória aquilo que te dá esperança. Comece o seu dia assim, declarando coisas boas, declarando a promessa, declarando aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Ele continua dizendo ali: Deus nos escolheu. Olha que coisa mais maravilhosa.
Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. E muitas vezes eu vejo as pessoas, né? Irmão, você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus, você tem que ter Jesus, você tem... Amados, às vezes a gente fica apresentando um Jesus ou até mendigando e entregando esse Jesus para as pessoas de qualquer maneira. Mas você já parou para pensar por que será que elas realmente não se jogam em Jesus? Como você tem apresentado Jesus através do seu dia a dia? Qual tem sido as suas atitudes no dia a dia? Quando nós apresentamos um Jesus vivo, um Jesus presente, um Jesus que opera no sobrenatural, as pessoas vêm até nós e dizem: eu quero isso que você tem, eu quero isso que está dentro da sua vida, eu quero isso que você experimentou, eu quero estes milagres acontecendo dentro da minha vida. Viva como filho de Deus. Você que anotou aí este primeiro ponto ali, desses 4 momentos que nós vimos aqui. Reconheça a sua bênção e viva como filho de Deus. É isso que Paulo está falando nessa saudação inicial. É isto que Paulo está falando quando ele fala: você e eu, nós somos escolhidos de Deus. Então, viva aquilo que Deus já te deu. Experimente aquilo que Deus já fez por você. Ele diz que nós fomos eleitos. Ele diz de uma adoção como filhos. Está escrito. É nossa herança. Essas promessas são direitos nossos. Está escrito. Você foi escolhido por Deus para ser filho, para ser herdeiro, para ser co-herdeiro com Jesus. Então viva conforme essa identidade. Como eu falava, as pessoas às vezes não aceitam Jesus porque nós não vivemos essa identidade de filho. Nós não buscamos refletir, reproduzir a natureza de Cristo. Ser cristão é ter um estilo de vida diferenciado. Qual tem sido o seu estilo de vida nesses dias? Quando nós temos esse estilo de vida, a natureza dele floresce, acontece, nós não precisamos ficar fazendo força, é natural. Eu sempre me lembro quando eu falo do natural, que não precisa fazer força. A gente tem uns pezinhos de fruta lá no quintal de casa, e aí tem um araçazinho, tem o que é aquele outro vermelhinho lá? Acerola, tem uma pitanga, tem uma goiabeirinha. Aí está ali, eu estou no meu escritório, às vezes eu olho ali para o jardim e vejo nascendo uma goiabinha. E eu não vejo a goiabeira gemendo para dar goiaba. Por quê? Porque é natural. É natural. Nós precisamos ter esta natureza de Cristo. Nós precisamos ter esse estilo de vida. Assim nós vamos reproduzir aquilo que já está dentro de nós. Quando nós olhamos para esse segundo momento desta carta, ela fala da libertação em Jesus. Olha o que diz o versículo 7. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo nós temos a libertação. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, nós fomos perdoados. Na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós recebemos a cura, a salvação. Aceite o perdão e a redenção. Neste segundo momento, nesse segundo ponto, nesse segundo tópico, coloque ali no subtítulo: aceite o perdão,
aceite a remissão, aceite a redenção, aceite a libertação. Reconheça a importância do sacrifício de Cristo, reconheça e aceite o perdão em Deus e se permita ser perdoado. Muita gente não aceita ser perdoado, às vezes fica vivendo uma vida presa, uma vida amarrada, uma vida truncada. Jesus já te perdoou, Jesus já te livrou. Aceite o perdão de Deus. E permita este poder redentor de Cristo. Transforme a sua vida todos os dias. É todos os dias. Hoje nós precisamos estar melhor do que ontem. Amanhã nós temos que estar melhor do que hoje. A nossa vida não é competição com ninguém. A nossa vida é conosco mesmo, que nós temos que acertar essas coisas. 1 Coríntios 11, 27, 28, 29, ele diz assim: examine-se. E em algumas versões, cuidadosamente o homem a si mesmo. Ele não fala para examinar o vizinho, ele não fala para analisar o parente, ele não fala para examinar. Examine-se o homem. Sou eu. É passar um scanner, é de cima embaixo, como está a minha vida, como está a minha rotina com Deus, como estão os meus dias com os meus irmãos. Eu tenho me relacionado com as pessoas, eu tenho servido as pessoas. A obra da cruz é para isso. Eu tenho perdoado as pessoas, eu tenho aceitado esse perdão. Transforme sua vida diariamente. Transforme-se. Romanos 12, versículo 1 e 2. É transformação da mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente fica preso ainda dentro de uma caixinha. A gente fica preso ainda dentro de um cubículozinho. E a gente não deixa Deus vir, operar e trabalhar nas nossas vidas. E quando eu falo de caixinha, aliás, já faz tempo que eu não falo isso. Era mais quando a gente estava lá na empresa que nós trabalhávamos lá, né? Às vezes o pessoal falava assim: pensa fora da caixinha. Quem já ouviu esse termo aí? Pensa fora da caixinha. Eu falo, nem caixinha eu tenho mais. Essa caixinha eu já dei um pontapé nela faz tempo. Eu não quero nem saber dessa caixinha, eu não quero nem ficar pensando fora da caixinha, porque eu não tenho a caixinha. Quero, como eu tenho declarado, viver o céu na terra, terra-céu, e a gente tem essa conexão. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, em cima dessa libertação em Jesus, Efésios, no capítulo 9 e 10, a gente vê o quê? Busque o conhecimento da vontade de Deus. Deus nos revelou sua razão secreta. Eu não sei como está na sua versão, mas na minha está assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia traçou há muito tempo. E como que nós descobrimos o secreto de Deus? Mateus 6. É no secreto que Ele vai se revelar a você. É no secreto que Ele vai trazer aquilo que Ele tem para você para os próximos dias. É no secreto que você vai ouvir a voz dEle. Amados, culto é maravilhoso, nós precisamos disso. Ouvir outros pregadores também é bom, cuidado. Mas tem coisa que você vai ter a direção só no secreto. Ele vai falar para você, no seu coração, aquietar o seu coração, dar uma estratégia única para você. É no secreto. Busque o conhecimento da vontade de Deus.
Sabe aquela decisão que você tem que tomar? Sabe aquele passo de fé que você tem que dar? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Está escrito, é importante. Você trocar ideia com outras pessoas, ouvir outras pessoas, de dentro do que você está pensando ali, em avançar ou fora, é importante. Mas Deus vai te dar a resposta certa. Pastor, como eu sei disso? Como eu vou ver isso? A paz no seu coração é a resposta para o próximo passo. A paz no seu coração vai ser o seu guia. Busque o conhecimento da vontade de Deus. Estude a palavra de Deus. Busque a orientação do Espírito Santo. Destape os seus ouvidos do natural para que você ouça a voz do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso ajudador, o Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo, ele é meu parceiro, ele é seu parceiro. Ele vai te dar a estratégia correta para o próximo passo. É a revelação do ministério da vontade de Deus sobre a sua vida. Assim nós vamos conseguir avançar. Assim nós vamos conseguir dar o próximo passo. Assim nós vamos experimentar o milagre de Deus sobre as nossas vidas. E o que continua dizendo ali no versículo 10, a vontade de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Não é para ficar nada de fora. A vontade de Deus é reunir tudo em Cristo. É nele, por ele e para ele são todas as coisas. E para isso, como que nós vamos avançar aqui? Como nós vamos aplicar isto na nossa vida? Viva em unidade e amor. Com quem você tem conversado? Quem tem sido o seu discipulador? Aliás, você tem um discipulador? Você tem alguém que você abre o seu coração? Você tem alguém com quem você pede oração? Com quem você tem caminhado? Aonde você tem sentado, a mesa que você tem sentado, você tem falado mais ou tem ouvido mais? Viva em unidade e amor. O que eu ministrava esses dias foi justamente sobre unidade. E o texto que o Senhor me trazia para ministrar nessas reuniões sobre unidade foi Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Para quem sabe desse texto, é o texto do paralítico, daqueles 4 amigos que pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. Um texto que fala de poder, um texto que fala de fé, um texto que fala de cura, mas foi um texto que o Senhor se revelou e trouxe nesses dias, lembrando desses 4 homens, da unidade, do relacionamento. Você consegue pensar rápido aí em 4 pessoas que fariam qualquer coisa para te ajudar? Aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico, a casa estava cheia, Jesus estava lá dentro, não tinha como entrar pela janela, eles colocaram o homem por cima do telhado, desceu este homem na frente de Jesus, para que ele pudesse ser curado. Jesus já tinha passado por aquele local, ele voltou de novo, aqueles homens falaram, se não for agora, quando que vai ser? Talvez não tenhamos outra oportunidade, só uma cura divina sobre a vida daquele homem. 4 amigos. 4 homens de fé. 4 homens que tinham criatividade, que tiveram atitude. Você tem pessoas assim do seu lado? Você tem pessoas que você vive em unidade e amor, um amor que não mede esforço para ajudar, um amor que está sempre disposto e disponível para te levar e carregar até onde você precisa.
É sobre isso, libertação em Jesus. É nós servirmos, é nós amarmos, independente da situação, independente da condição. Libertação em Jesus é tratar todos com amor, com respeito. Amor em Jesus é apresentar Jesus. Tem uma música que sempre louvamos e cantamos aqui. O amor tem um nome. E esse nome é Jesus. O amor tem um nome, amados. O amor tem um nome. O nome é Jesus. Unidade e amor. Quando nós falamos de libertação em Jesus, nós temos que ter essa característica. Nós temos que ter dar este passo de fé. E não faça nada esperando algo em troca. Já adianto para você, você vai se frustrar. Se você fizer algo para alguém esperando algo em troca, melhor não fazer. Porque senão você vai se frustrar. Segue o texto dizendo aqui no versículo 11, que nós somos feitos herança em Cristo. Somos feitos herança em Cristo, de acordo com o propósito divino. Viva em expectativa desta herança eterna. Acorde todos os dias na expectativa. Que a qualquer momento, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem derramado as suas lágrimas, vai acontecer. Se você não faz isso, comece a fazer. Eu sempre tenho uma expectativa no meu coração, que a qualquer momento, eu posso receber uma ligação, ainda não sei de onde, ainda não sei de quem, mas alguém me ligando dizendo assim: pastor, quero abençoar a igreja. Quero dar o recurso para vocês comprarem esse prédio aí de vocês, e vai ser uma oferta de gratidão do que Deus tem feito na minha vida. Contando para vocês um dos meus sonhos, das minhas loucuras que passam aí pela minha cabeça e da expectativa da herança eterna que eu tenho em Deus. Deus não pode fazer? Pode. Ele é o dono do ouro, dono da prata. Ele conhece o meu coração, o coração da pastora, o coração dos nossos filhos, que a motivação é abençoar o reino, é crescer no reino, é multiplicar o reino, que não é nada para nós. Eu vivo nessa expectativa. Nós já temos a nossa área lá. Eu vivo na expectativa de alguém ligar e falar assim: olha, eu quero comprar o terreno de vocês aí, quero pagar 10 milhões. Amém. Eu vivo nessa expectativa. Os imobiliaristas aqui de plantão chamam de louco, né? Mas Deus é Deus. Deus já nos deu aquele terreno, que é um milagre. Nós saímos da Vila Guarani, que nós tínhamos um prédio quitado, um terreno de 250, 280 metros, com uma área construída de 350, 360, e nos deu 35.500 metros. Nós temos essa área quitadinha aqui, ó, Alexandra Matinhos, quase que 200 metros de frente para a rodovia. Ele tem alguma coisa para nós naquele lugar, com aquele terreno. Alguma coisa vai acontecer, e eu vivo nessa expectativa. Eu vivo não só nessa expectativa terrena, mas eu vivo também na expectativa e na perspectiva divina, da eternidade. Eu fico, quando eu entro no meu escritório lá, fico pensando como vai ser no céu. Como vai ser quando eu chegar lá? Quando eu encontrar o Paulão lá, falar, viu,
rapaz, mas você ficava presão aí, né, o tempo todo. E aí, Pedrão, tudo certo, filho? Está convertido então? Tudo certinho? Passou aquele fogo todo aí? Está tudo bem? E aí, João, como é que era o gostinho do gafanhoto? Com mel, como é que era? No versículo 13 ele diz assim, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Ele diz assim, por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo. Você tem uma marca. Fala para o seu irmão do lado aí, você tem uma marca. A marca da promessa já está aí sobre você, sobre a tua testa, já está marcado. Essa marca da besta que esse povo fala aí, já era. Você tem o sangue de Jesus, você tem o óleo que está aí sobre a sua vida, você tem a unção, você tem a autoridade, você tem o poder. Então esteja aberto ao poder do Espírito Santo. Deixe-se ser usado pelo Espírito Santo. Sabe aquela coisa que parece que é da sua cabeça? Quero dizer para você que se você ora, se você jejua, se você tem comunhão com Deus, pode ser da sua cabeça, porque a sua mente é de Cristo. Então, declara, fala, comenta, experimenta, esteja aberto ao trabalho do Espírito Santo, seja parceiro dele, permita que ele te guie, permita que ele te oriente, permita, abre o seu coração para ele. Libertação em Jesus é estar aberto ao poder do Espírito Santo, é viver com a expectativa de uma herança não só terrena, mas uma herança lá do céu, uma herança eterna, é viver em unidade e amor, é buscar o conhecimento em Cristo. Isto é ser liberto em Jesus. Mas a carta continua dizendo, no versículo 15 ao versículo 19, a gratidão de Paulo, o louvor a Deus de Paulo, como ele via com alegria aquele momento. Você tem tido um coração grato? Você tem agradecido por aquilo que Deus já te deu? Você tem tido um coração, já logo pela manhã, de agradecer pela sua cama, pela sua coberta, de agradecer pelo seu cafezinho, de agradecer pela sua bicicleta, sua moto, seu carro? Você tem tido gratidão de agradecer pela sua empresa, pelo seu patrão, por aqueles que trabalham com você? Você tem um coração grato? Paulo, quando vê todas essas coisas, ele fala, é isso. Vocês estão fazendo certo agora, vocês estão começando a caminhar certo agora. É gratidão e louvor a Deus. Isso nos lembra da importância de nós agradecermos a Deus pela obra que Ele está realizando também na vida daqueles que estão ao nosso lado. Você tem agradecido a Deus pelo seu G100? Você tem agradecido a Deus e louvado a Deus pelas pessoas que Ele tem enviado até você? Gratidão. Nós só vamos ter um coração grato quando a gente segue aqui os versículos 17 e 18, que a gente vê o quê? Ele priorizando a glória de Deus. Você tem priorizado essa glória? Você tem mantido essa glória de Deus como o objetivo central da sua vida? Você tem mantido essa glória de Deus como este objetivo que você não negocia com nada? Não negocia com ninguém? Você tem conseguido fazer isso nesses dias? Alegria e oração.
Paulo fez isso com aqueles que caminhavam com ele, com aqueles que ele já tinha declarado a palavra. Você tem orado pela vida dos seus líderes? Você tem abençoado eles? Você tem colocado a vida deles diante de Deus? Amados, Paulo é muito claro sobre todas essas coisas. Não tem como nós escaparmos, não tem como nós deixarmos de lado este relacionamento e essa intimidade. E indo aqui para o quarto e último ponto e concluindo a mensagem, quero chamar os meus amigos do louvor aqui à frente. O poder de Jesus. No versículo 19, na parte B e no 20, quando ele diz assim: foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e fez-se assentar no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele está dizendo assim: compartilhe as boas novas. Conte o que Jesus fez na sua vida. Se você já contou seu testemunho 1, 2, 5, 10 vezes, conta 50, conta 100, conta 200 vezes. Apresente esse Jesus desta maneira. Boas novas de salvação. Este é o mistério da vontade de Deus. Esta é a verdade que tem que partir e sair dos nossos lábios. Você tem sido esse instrumento? Você tem sido este canal? Você tem sido esta pessoa revelando a graça de Deus que já está sobre você? Só os salvos em Cristo conseguem declarar em todo tempo, em todo momento, aquilo que Jesus fez. A salvação nos traz esta coragem e esta ousadia. Poder de Deus em Jesus. Exerça a autoridade de Cristo que já está sobre você. Exerça a autoridade de Cristo em sua vida. A palavra de Deus diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Se está escrito, é porque é verdade. Se está escrito, é porque nós podemos. Se está escrito, é porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito. O que está faltando para você dar este passo de fé e de experimentar este poder de Jesus na sua vida e através de você para outras vidas. Reconheça a autoridade de Cristo na sua vida, na sua família, na sua casa. Submeta-se aos planos dele para você. Submeta-se às decisões dele para a sua vida. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do comando dEle. Presente e futuro, todas as coisas estão diante dEle. Então, nesta noite, quero convidar você a estar em pé. Para que possamos orar juntos nesse tempo. Reconhecendo as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Vivendo como filhos de Deus. Só assim nós vamos reconhecer essas bênçãos sobre as nossas vidas. Aceite o perdão de Deus naquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Ele já te perdoou, Ele já te livrou, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele já te colocou nos melhores lugares. Priorize a Ele, priorize o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Tome posse das promessas. Feche os seus olhos.